Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Olha, os mosquitos estão atrapalhando um pouco, mas é só não estranhar de ficar passando a mão assim, fazendo a mão assim. Os irmãos estão banando, não? Daqui eu fico com as mãos livres, a hora que está tocando, a mão fica presa, aí é difícil. Então, primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha, os irmãos e amigos, a maior parte da humanidade, ou toda a humanidade, ou muitas pessoas, eles talvez não aceitam Cristo, não faz algo, não confessa a Jesus, porque eles pensam que não tem pecado. As pessoas pensam porque ela ser religiosa, porque ela se acha boa perante a sociedade, perante o mundo, dá um bom testemunho, paga as contas, dívidas direitinha, não mexe com ninguém, com família de ninguém, não fica falando mal de... Então acham que é boa e não tem pecado. Mas aqui João disse: se dissermos que não temos pecados, olha, se nós dizermos eu não tenho pecado, ele falou, enganamos-nos nós mesmos. Nós mesmos estamos enganando a nós, porque nós temos pecados. Mesmo nós sendo cristãos, servindo a Deus, cantando bonito como que foi cantado, pregando, temos pecados a todo momento. Só que tem uma diferença: nós temos pecados, mas esse pecado que nós temos está na conta de Cristo. Não quer dizer que por causa que Cristo pagou os nossos pecados, Ele levou os nossos pecados na cruz, vamos dizer que nós não temos pecado. Ele levou o nosso pecado na cruz. Qual é o pecado? Porque Ele levou na cruz. É o pecado da condenação. Nós não somos mais condenados ao inferno. Agora, esse pecado que nós temos, nós não devemos viver no pecado como vivia antes. Tem uma diferença. Nós temos pecado não como antes, como nós vivíamos no mundo. Vivia nos desejos da nossa carne, não acreditava em Deus, não entendia por que Jesus morreu na cruz. Hoje nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não tem, lembra o hino que cantou aquele dia, aquela hora? Alguém demorando, está dizendo, nós não devemos demorar, você não deve demorar, porque a morte pode chegar a qualquer momento. Então ele fala, e não há verdade em nós. Então nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, mas nós somos pecador arrependido. Eu sou um pecador, enquanto eu estou vivo e vivendo neste mundo, eu sou um pecador, mas um pecador regenerado. Nós somos pecadores, os cristãos regenerados, nascidos de novo. Então ele está referindo aqui à natureza pecaminosa que ela ainda está em nós. E o engano a si mesmo, voluntário. O cristão, quando ele nasce de novo, ele tem a natureza divina nele, que é o Espírito Santo habitando nele, a natureza divina, e a natureza pecaminosa, a natureza de Adão. Enquanto nós estamos nesse corpo, na carne, estamos sujeitos a errar, e errar feio. Nós somos só deixar de pecar quando nós sair desse corpo.
quando nós partirmos. Mas não sobre a fé em Cristo. A fé, nós não podemos ter dúvida. Eu creio em Jesus e pronto. Eu creio que Jesus, cada um deve dizer assim, eu creio que Jesus pagou todos os meus pecados, passado, presente, que nós vivemos, e futuro. Então Jesus pagou todos os nossos pecados. Se ele pagasse só os pecados passados e o presente, ou agora e não pagasse o passado, como que nós fazíamos? Então ele pagou tudo. Porque a verdade mora na natureza nova. Ela não mora na natureza velha. Quando nós erramos, nós mentimos, nós usamos a natureza velha, a mesma coisa, um celular, 2 chips. Nós usamos a natureza velha, a natureza adâmica, quando nós perdemos a paciência, ou algo mais parecido. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Paulo não diz, nós devemos estar cheio do Espírito Santo. Cheio. Mas nem sempre estamos cheios do Espírito Santo. Ele fala, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Não há verdade sem ter um novo nascimento. Com Cristo, nova natureza, não há verdade. Passa para um novo nascimento. Aceita Jesus. Não é eu sou religioso, eu tenho uma igreja, eu faço parte de uma igreja. Não é isso. É aceitar Cristo. É ter Jesus. Igreja tem bastante. Mas salvos tem pouco. Que são salvos de verdade. E no 9 ele disse assim agora, ó 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem, ele fala, se confessarmos, ele quer que nós confesse. O pecado, irmãos, para o cristão, nem que nós não confessamos, nós não vamos para o inferno, mas você fica responsável por aquele pecado. Você vai pagar ele nesta vida aqui. Às vezes é logo, às vezes demora. Então você confessa, você fica com a consciência perante Deus livre, limpa. Porque eu falo, Ele é justo para nos perdoar os pecados. Ele é justo. E nós perdoamos o pecado uns aos outros, porque Ele ensinou. Só que nós não somos justos. Nós temos a justiça de Cristo. E Ele nos purifica de toda a injustiça. Além de Ele perdoar os nossos pecados, Deus perdoa o nosso pecado em Cristo, seu Filho. E nos purifica, deixa puro. Puro. Mas não é dizer que esse puro agora não vamos pecar. É efeito de condenação. O cristão não vai mais para o inferno, porque ele tem Jesus Cristo. Se tem, mas precisa ter o novo nascimento. De verdade, nascido de novo. Vocês prestem bem atenção. Aqui Nicodemos foi procurar Jesus. Ele era um mestre de religião, ele era o príncipe dos judeus, ele é um homem de cultura, e ele foi procurar Jesus. Então cultura não salva ninguém. Então o perdão de Deus nos é dado tão logo quando admitimos que temos necessidade do perdão. Quando nós não admitimos, eu não admito que eu tenho necessidade de perdão, eu não admito que eu pequei, então eu não tenho necessidade do perdão. Na minha consciência eu não tenho necessidade. Você sabe que os cristãos teimosos? E as pessoas teimosas, por ser religiosos, por nascer naquela religião, é teimosa. Acho que não tem necessidade do perdão de Deus. Mas, se confessarmos os nossos pecados, e o dom gratuito de Deus, o dom de Deus é de graça. O dom gratuito do perdão traz sempre consigo a purificação.
de toda injustiça, passada, presente e futura. Aí nós passa a ter paz com Deus. É muito melhor esta vida, a vida cristã. E Deus nos aceita como justo, porque Ele imputa em nós a justiça de Cristo. Vocês notem bem, Ele imputa a justiça de Cristo em nós, e nós se tornamos justo. Ele não falou para Noé: justo te vi eu no meio desta geração perversa. Ele era justo, ele era pecador, porque era um homem, ser humano, pecador. Mas Deus olha para essa geração pecaminosa, perversa. Quem não tem Cristo é perverso. Então Deus olha para o cristão no meio de uma multidão. Justo, vejo você lá, você é justo. Tem a justiça de Cristo. Você procura fazer a justiça de Cristo. Você quer fazer a justiça. E a pessoa, o cristão, que ele quer fazer a justiça de Cristo, ele sofre nesta vida. Porque Jesus disse lá no Evangelho de João, olha como Jesus não enganou os discípulos, e nós também. Nós não podemos enganar. Ele falou a verdade. Jesus disse para os discípulos assim, ó: em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não prometeu: vocês vêm para mim, vocês vão prosperar, vai ter sua prosperidade na vida, vão melhorar a sua situação financeira, vai melhorar a tua família, vai arrumar um bom casamento, você vai ganhar dinheiro, vai ter empresa. Jesus não falou isso. Ele falou o quê? No mundo vai ter aflições, porque vai querer fazer justiça. O cristão quer fazer justiça. Quando ele depara com a mentira, ele fala: opa, aí não. Então ele sofre, porque não é fácil. A vida cristã não é fácil. Por que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7? Que o caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado. Você não vê um grupo grande de salvos, de cristãos. Sempre é a minoria. E a maioria procura a porta larga, o caminho espaçoso, onde muitos entram por ela, onde a maioria tudo quer. É aquele caminho espaçoso. Eu estou na igreja, eu tomo a ceia, eu sirvo a Deus, sou religioso, pronto. Mas o mundo está assim, faz o que quer. Então nós devemos ter consciência, porque aonde nós estamos, o lugar, lembra que tem alguém vendo lá dos céus. Ele vê as nossas as ações, ele vê os nossos pensamentos, o nosso coração. Não é fácil ser cristão fiel, como que a Bíblia ensina. Religioso é fácil. Então ele diz aqui, ó. Então ele imputa em nós a justiça de Cristo, e tudo isso provém dele, e não é de nós, não é pelas obras. Cornélio foi um homem religioso, um homem que a Bíblia fala lá no livro de Atos, que Cornélio, um gentio, ele era temente a Deus. Ele orava de contínua oração, fazia caridade ao povo, mas só que ele não era salvo. Precisou que tinha aquela visão, apareceu o anjo mandando Pedro ir lá pregar o evangelho para o Cornélio, que viu que ele tinha tudo para ser um cristão. Tem muitos hoje, pessoas justas neste mundo, que faz vergonha para nós cristãos, que visita as viúvas, visita os pobres, faz caridade, ele faz tudo de bom. Mas o que? Confiando naquilo bom, e para a salvação não vale nada. Isaías diz que é como trapo de imundícia. Isaías 64, se não me engano, é 64, Isaías
164:6. Eu preguei foi esses dias, não sei que dia foi. Então, a nossa, fala que nós somos como imundo, como trapo de imundícia. As obras para confiar em salvação. E agora as obras dos cristãos não. Depois que nós temos o Espírito Santo, aí as nossas obras valem, que tem galardão. Ela vale prata, ouro, pedras preciosas. Mas madeira, se você construir madeira, ele queima na prova de fogo que um dia vai ter palha, feno. Então, em outras palavras, a própria justiça de Cristo, aquele que levou os pecados por nós, é acreditada a nosso favor por Cristo Jesus. Verso 10, que é o fim desse capítulo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem é que entende bem esse versículo? Porque eu vi já pregar errado esse versículo. Olha bem. Então ele falando, se nós disser, quem falou que nós somos pecadores, temos pecados? Quem foi que falou? Responde. Quem disse que nós temos pecados? Olha, igual, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Quem é que nós estamos fazendo mentiroso? Deus. Por quê? Porque Deus disse que nós pecamos. E eu vi uma pessoa desse para pregar, Batista, mas em outra cidade. Ele diz que fazemos lo, esse lo ele trouxe para nós, para mim. Eu estou me fazendo mentiroso. Não, fazendo Deus mentiroso, porque ele disse que nós pecamos. Ele que disse. Jesus disse. Aí fala assim, e a sua palavra então não está em nós. Se nós falar que nós não pecamos, nós pecamos, então nós confessamos. Então a pessoa que faz tal afirmação, faz de Deus um mentiroso. Porque a palavra diz o contrário, que temos pecado. Se tivemos um bom entendimento da palavra de Deus, também entendemos bem que a perfeição não está em nós, está nele. A nossa natureza divina, eu vou dizer que ela é perfeita, porque nós temos o Espírito Santo, mas só que nós estamos na carne. Se nós vivermos só na natureza divina, ninguém consegue, nós não vamos pecar. Mas tem um dia que nós vamos viver só na natureza divina. Quando que vai acontecer isso? Um dia nós vamos viver, nós não vamos pecar mais. Que dia que nós vamos? Quando é que nós vamos viver? Oi? No milênio. Corpo glorificado. Quando nós deixar, a primeira etapa, quando nós morrermos, né, deixar esse corpo, então o corpo fica dormindo. A alma não. O espírito não. O espírito não dorme, nem do ímpio nem do cristão. Morreu, agora o corpo fica na sepultura, guardando a ressurreição. Agora, na ressurreição, aí vai acordar, porque aí o espírito nosso que está lá, na volta de Cristo, ele vem buscar o corpo, mas só com o corpo glorificado, não tem carne nem sangue. Aí na segunda ressurreição, aí o ímpio vai, a alma dele, onde está lá no inferno, ela vai sair, porque a alma, olha, quando morre o cristão, o corpo fica dormindo, e o espírito está no céu, está descansando. Aí não vai sofrer nem corpo, e nem o espírito. E o ímpio, o corpo não vai sofrer. Se o ímpio dorme sem Cristo, que não tem Cristo, que morreu, se ele morrer, aqui na vida ele é defeituoso, tem dor de costa, de coluna, tem dor de joelho, como eu tenho, pronto. Aí o corpo não vai sentir mais dor, e nem o espírito. Agora, se tiver, o corpo dele não vai sofrer mais dor, porque vai dormir. Mas o espírito, na hora que cair lá, vai sofrer. Como está o rico de Lucas. E Lázaro no seio de Abraão, e o rico lá, sofrendo, e ele vendo.
Lá ele creu. Então hoje a humanidade não crê. Você prega. Eles nunca acreditam. Mas na hora que fecharam os olhos, quando a gente vai no velório, dá para a gente raciocinar muita coisa. Por isso que no velório que teve ali, eu preguei Eclesiastes capítulo 7. Foi segunda-feira, de manhã. Daqueles que morreu. E à noite eu preguei para o que tinha só estava eu de cristão, de membro da igreja, ninguém dos irmãos sabia, talvez. Aí eu preguei a passagem de Nicodemo, o Evangelho, e João 14, preguei para eles. Então, agora, o ímpio, no velório, você vai ver bem. Quantos que falam, morreu, descansou? Morreu, descansou. O corpo descansou. Agora a alma tem um porém. Se ela foi com Cristo, ela descansou. Mas se não foi, e a gente vê pelo testemunho que dão aqui, que se aceitou Jesus. E não teremos, enquanto não chegar no fim da ressurreição dos corpos, ou na morte física, o corpo, que é o corpo mortal, esse corpo vai cada vez pior. Ele vai acabar morrer. Agora, no versículo 1 no capítulo 2, olha como é que ele fala. Veja só como é que João, que carinho que João, esse apóstolo João, tem para os cristãos. Ele chama assim, meus filhinhos, falando para os cristãos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado é justo. Você viu, ele falou, filhinho, essas coisas vão escrever para que não pequei. Então ele está aconselhando, não peque. Vamos pecar menos. João escreveu aquele tempo e está falando para nós hoje. Para nós todo cristão hoje que lemos isso. Não pequeis. Ele fala assim, e se alguém pecar, não desanima não. Pecou, perdeu a salvação. Pronto. Não é isso que é ensinando, muitos ensinam. Pecou, perdeu a salvação. Esse dia ainda conversei com alguém falando tudo. Eu falei de Davi. Falei do apóstolo Pedro. Olha, pecou, perdeu a salvação. Ele disse, se alguém pecar, temos um advogado. Então você corre ao Pai, mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele está em intermédio. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Se nós pecarmos, que nós pecamos, então pedimos perdão. As nossas orações sempre assim, em nome de Jesus, sempre em nome dele. Nós não temos, vamos dizer, capacidade e nem a ousadia de ir direto a Deus. Não. Deus não aceita. Vamos por Cristo, porque ele que morreu na cruz, ele pagou nossos pecados. Ele fala, Pai, em nome do teu Filho, nós pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Aí falamos amém. Cristo nos salva do pecado, note bem, não no pecado. Cristo nos salva do pecado, ele salvou nós do pecado da condenação das trevas. Não é para nós ficarmos no pecado. Salvei vocês ficam aí na lama do pecado, continua pecando, que vocês estão salvos. Não, ele chamou para nós sermos justos, procurar viver uma vida santa. O cristão, quanto mais ele está perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que alimentando o nosso espírito. Irmãos, é muito fácil da gente saber. Se nós não alimentar bem o nosso corpo físico, você não vai reagir bem. Você vai ficar fraco, vai cair, desmaiar, não vai conseguir trabalhar, perde as forças. Se fazer um regime,
Então vão ter que alimentar. Aí se limita o corpo físico a alimentar na carne. Para você aguentar o trabalho. Agora, e o espírito? Agora, se você nem fazer regime, jejuar da palavra de Deus, do alimento de Deus, você vai ficar fraco espiritual, não vai ter mais força para vir na igreja, não vai ter ânimo para falar dele, e vai, se não alimentar a vida espiritual, o espírito, alimentar o coração da alma, se você não alimentar, quem vai alimentar a carne, o mundo, você vai procurar no mundo e vai os desejos da carne, porque o pecado é bom. Não tem aquela música que fala, o pecado não dói? O pecado não dói? E ele não dói mesmo, porque se ele doesse, ninguém pecava. A pessoa gosta de pecar. A carne cobiça, deseja. Aí está, então, você estando alimentado bem das coisas de Deus, da palavra de Deus, você analisa. Você não vai ter prazer. Não, eu não vou. Fica para lá. Vamos servir a Deus. Vamos juntos servir a Deus. Então aí ele disse aqui. Então essa passagem nos diz que nós, como cristãos, não devemos pecar. Eu não tenho muito por hábito de falar crente, porque crente todo mundo fala crente. Crente até o diabo é. Ele crê e estremece. Ele crê, mas ele estremece perante Deus. Ele sabe que ele está condenado. Ele sabe que ele não tem salvação. Então ele procura derrubar. Ele não tira a nossa salvação. Esse poder ele não tem. Ele não toca na alma, mas ele pode fazer um estrago muito grande. Ele pode fazer o cristão cair e ele aproveitar bastante. Virar um cristão caído. Mas não. Nós temos que procurar não pecar. Nós não devemos pecar. Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele está assentado agora na mão direita do Pai, como mediador. O que significa que a sua missão está completa, Jesus. E a sua presença garante, lá com o Pai, ele garante a intercessão. Isso está em Hebreus capítulo 7, versículos 25 e 26. Quer dizer, com o perdão, ele não muda o dever moral de obedecer a Deus. O perdão, ele não vai mudar o dever. Eu sou perdoado, então agora eu não preciso obedecer, mas a Deus ele me perdoou. Não, nós continuamos obedecendo a Deus, ser obediente a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Por isso, nós não devemos deixar de obedecer o perdão dele, porque nós somos perdoados, nós somos salvos. Nem que nós pecamos, não perdemos a salvação. Então agora eu vou pecar, já que não perco a salvação. Ai de nós, aquele que fizer isso. Porque o castigo vem. Sabe por que fala que não perde a salvação? Eu falei isso, perguntei para uma de outra igreja ontem. Falei, o que é eterna? Porque ela aprendeu assim, que se pecar perde a salvação. Eu perguntei para ela, mas escuta, o que é eterno? Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna. Ele disse no Evangelho de João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, primeiro tem que ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus estava vivo, ao vivo com os discípulos, como sabe nós aqui, e tendo, se fosse nós voltar naquele tempo, ele no meio, falou, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou.
tem a vida eterna, ele diz, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, a morte espiritual. Todos que não têm Cristo estão mortos espiritualmente, o espírito está morto. Jesus disse, então vai chamar Jesus de mentiroso? Vai dizer que perde a salvação? Não, mas tem que ter. Nós devemos fugir, correr do pecado. É pecado? Deus não aprova isso, Deus não gosta. Não vou fazer. Mas só que se nós decidir fazer, às vezes Deus permite. Mas Ele não aprova. Porque se Ele não permitir, nós não fazemos. Não. Ainda eu falei para ela, você vai no cemitério, você não vê lá a sepultura lá, o terreno, perpétua. Quer dizer que ela é para sempre. Essa pessoa comprou. Ela é dona. Então Jesus comprou a nossa alma, preço de sangue. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, com prata. Não, é com sangue. Então, vale. Nós temos confiança que nós estamos salvos para sempre. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 39, por aí, estude bem o que Paulo disse lá. O que ele põe, que lista que ele põe lá, dando segurança da salvação. Que nada não nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, nem a tribulação, nem a morte, nem o porvir, quer dizer, o futuro, nem o presente, ele fala tudo lá. Paulo, ele dá certeza absoluta. Aquele que estiver ensinando que o cristão só é salvo se ele estiver na igreja, enquanto que ele está na igreja, então ele está dizendo que é a igreja que salva e não é Cristo que salva. Isso é um perigo. A Bíblia não diz assim. A igreja somos nós, pecadores, chamado de pedras vivas. Igreja somos nós, assembleia. Nós podemos dizer, nós somos a Assembleia de Deus, reunião de Deus em Cristo Jesus. Só que nós somos pecadores, nós não salva nenhum nem outro, nem a mim mesmo. Então como que é falar igreja que salva? Muito confunde o prédio. Por isso que nós pregamos, a igreja batista não salva e nem ela e ninguém. É Cristo Jesus, pode estar em qualquer uma. Não vamos dizer que é todos perdidos. Se tiver Cristo, é salvo. Você esteja onde estiver. Se a pessoa é zelosa na vida, eu zelo porque eu não confio na obra, eu quero agradar a Deus, eu não quero ofender aquele que me salvou. Então aí, ele é um salvo, ele é um filho de Deus. O filho de Deus, ele não quer viver no pecado, mas ele peca. Você lembra como o Monfélio fazia uma comparação meio que muitos não gostavam? Ele comparava o cristão com o não cristão como o gato e o porco. O Monfélio falava assim, o gato, a natureza do gato é limpeza. Ele falava, você pode sujar um gato? Suja tudo, você solta ele vai se lambe tudo, ele é limpinho, é a natureza dele. Agora o porco, ele falava, você pega, dá um banho numa porca, num porco, deixa ele, passa perfume, deixa bonitinho. Passa perfume, ele fala, para fazer lacinhos, não faz porque não tem pelos grandes. E solta, e tem uma lama, um lamaçal no lugar, você solta ele aqui. Aonde ele vai? A natureza dele é de lama, de estar sujo. Ele vai lá se banhar na lama e volta tudo sujo. Então o cristão, ele é assim, o cristão, ele já foi lavado, ele não quer. Se ele se suja, ele se limpa que não gato, ele se limpa tudo. Você sabe que teve um casal na época que veio um dia, não voltou mais. O Monfélio falou isso, não é toda hora. Eu estou falando para você com delicadeza, mas é a realidade, é um exemplo prático isso aí, verdade. Então não pequeis, ele fala assim. Então quer dizer que, ou nos dando, ele também não dá licença para pecar. Seria um abuso, né? Deus não dá licença. Não, mas ele permite.
Paulo disse lá em 1 Coríntios, olha bem, o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer que ele analisou: todas as coisas me são lícitas eu fazer, mas nem todas me convêm, então vou analisar. Aí depois ele fala, repete, todas as coisas me são lícitas, mas ele, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós cristãos não devemos deixar de ser dominados pelo pecado, ser vencido pelo pecado. Nós que temos que vencer. Mas para vencer, irmãos, nós devemos estar bem afinados com Deus. É isso que nós ensinamos, que a Bíblia ensina. Ele fala: não pequeis. Devemos responder à misericórdia de Deus como uma vida de obediência e santa. Essa deve ser a atitude de um cristão, de um salvo. Batista que puseram esse nome de nós. Se não tivesse nada aqui, só nós, não precisa ter nome. Está os cristãos, aquela igreja lá. Mas para discernir as outras, então põe Batista. Veio há muitos anos, muitos séculos e séculos esse nome. Mas não é que confiar. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu ouço muitas pregações dos batistas. Fiz parte de 2 igrejas mais fora dessa aqui. Quando vem alguém de fora, vem de longe, é gostoso, irmão. Você vê pregando sobre a salvação, a fé, como nós pregamos. Porque a Bíblia, é usar a Bíblia. Agora, em tempo de falar da cabeça, a cabeça nossa é oca. Você começa a falar só da coisa do homem, da gente. E descamba por aí. Ó. O que a igreja quer hoje, que é alegria, que é fervor, que levanta. Por isso que a nossa igreja não enche. Fala, os hinos é simples. Pregação, prega cruz contra o pecado. Não. Então é por isso que diz: como um filho obediente a seu pai, que ama seu pai, honra como filho. Então vamos parar no versículo 2. E ele agora tem outra coisa aqui. Eu vi ontem à noite, ouvia uma pregação, estava deitado. Falou que Jesus, note bem que eu não vou falar nem o nome da religião que essa pessoa é, um pregador que eu respeito muito. Ele falou que Jesus morreu, ele pagou os pecados, não foi do mundo todo, só para os eleitos. Falou, eu falei, mas eu caí. Eu falei, mas um homem que fez seminário nos Estados Unidos, muito, ele falou que Jesus pagou os pecados. Não foi para todo mundo não, porque se for perdido não. Então os perdidos podem reclamar, ele não morreu por mim, eu vou bife. Olha bem que diz aqui, ó. Eu lembrei nesse versículo, o 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Se a pessoa morre e vai para o inferno, ele nunca vai poder reclamar, porque Cristo pagou os pecados dele. Mas só que ele não aceitou e não usufruiu. Pago tá, mas não está válido porque ele não aceitou. Se morrer sem Cristo, o pecado, Jesus morreu por ele, por o pecado dele, mas só que ele não está pago, porque ele não aceitou o sangue de Cristo para lavar os pecados dele. É a mesma coisa de a pessoa dar um presente, oferecer uma oferta, um dinheiro para a pessoa. O professor não quer, eu dar o dinheiro, pago uma viagem para ele, está aqui. E ele não quer, mas está pago. Ele não aceitou, o dinheiro é dele. Então Jesus pagou, e ele disse isso, que Jesus morreu só pagou os pecados dos eleitos, só dos salvos. Esses não vão salvar mesmo, porque Jesus morreu. Eu não sei como é que interpreta esse versículo 2 aqui, de 1 João capítulo 2. Então sabe que ele é a propiciação. Sabe o que é propiciação? Ele fez o pagamento. Nós que teríamos que pagar, ia pagar aonde? Lá no inferno? Nem nunca fica lá no inferno, a vida toda, a alma lá. E depois para o futuro com o corpo e a alma no inferno, por causa de rejeitar Jesus ou Cristo.
então aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? É que Deus abençoe a todos, que volte mais vezes, e agradecemos pela presença dos visitantes.